Fala nação, vamos trazer aqui as últimas notícias do nosso Mengão. Jorginho tem data marcada para assinar pré-contrato com o nosso Mengão. E Neto do canal Opina Porco deu a sua opinião a respeito desse assunto. Flamengo se movimentando no mercado da bola para deixar ainda mais o seu elenco qualificado. Trazemos também um recorte do canal SBT Rio falando sobre os lances polêmicos de Flamengo e Vasco. Para muitos, o lance envolvendo Wesley e Verratti deveria ter sido expulsão para o lateral direito do Flamengo. Vocês concordam? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Pedimos a vocês que, se é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso crescimento. Vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Flamengo agenda reunião para fechar contrato com o Jorginho. Informação lá do Coluna do Fla. O Flamengo segue ativo na janela de transferências, mesmo com o mercado fechado no atual momento. O time rubro-negro terá uma reunião com o volante Jorginho na próxima quarta-feira para tentar convencer o atleta a assinar o pré-contrato com o clube. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo enviará José Boto para a reunião com o Jorginho durante a semana. O time rubro-negro terá conversas com o staff do atleta para que o ítalo-brasileiro feche o vínculo, que está encaminhado e apresenta sinais positivos de ambas as partes. Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho e já sinalizou positivamente para o Flamengo. Então, essa semana é bem provável que tenha aí atualizações sobre esse contrato e pré-contrato. É um jogo que vai ser taticamente, tecnicamente muito estudado se ele acontecer. É mais ou menos o que eu falo no Campeonato Paulista. Se a gente tiver um Palmeiras e Corinthians, vai pegar fogo. O estadual é um título sem importância. Só que quando você encara finais e duelos como um Palmeiras e Corinthians e um Flamengo e Fluminense, meu amigo, aí acabou. Acabou essa questão do campeonato pequeno, né? Campeonato que não importa. Aí acabou. Isso daí é só lá no Botafogo que eles têm esse discurso. Esnobar a competição, esnobar jogo contra arquirrival, é só o Botafogo que faz isso. É só o Botafogo que é uma SAF, dono de um gringo que não conhece absolutamente nada do Botafogo, que não tem noção nenhuma da rivalidade histórica de duas equipes. Existe espaço para... esse título não importa. Não existe. Não existe. Do contrário aí, né, que o André falou, não acho que a torcida rubro-negra esteja com medo, não. Não acho, porque dessa vez eles têm ali o Felipe Luiz e eles têm muita confiança no técnico. Diferente de outros carnavais, né? O Felipe Luiz, ele tem essa conexão e essa cultura. O sangue na veia, igual eu falei pra vocês. E esse mesmo sangue na veia, o Abel, lá no Clássico Paulista, também pode ter se o Clássico Paulista acontecer. Vamos ver como que vai ser. Por falar em Palmeiras, Flamengo, olha só. A gente teve uma situação aí que o José Boto trouxe uma declaração, né, na verdade, uma ordem do presidente do Flamengo para não negociar com equipes brasileiras. Se for fazer negócio, ó, pagamento à vista. Faz o Pix aí. CNPJ da instituição tá aí, faz o Pix. Na hora que cair aqui, a gente já fecha o negócio. E o presidente do Internacional, pelo visto, não gostou. Só que tem um detalhe. O Palmeiras também fez uma crítica indireta ao Internacional. Porque o Internacional também fez negócios com o Palmeiras e também tem essa questão ali da grana que
tem que ser repassada pro Palmeiras e tudo mais. E aí o Abel ele falou o seguinte, ó: é um orgulho estar em um clube que faz negócios com Chelsea, Manchester City e Real Madrid e Barcelona. É sinal de que são parceiros que respeitam e acreditam no Palmeiras, ao contrário de alguns clubes brasileiros que não conseguimos negociar. Nos devem dinheiro e não conseguimos negociar. Ele falou sobre a negociação do Wanderson, né? Que assim como o Flamengo, o Palmeiras também queria um jogador do Inter, e o Inter fez aquela frescuraiada, no fim negociou com outra equipe e não quis negociar com o Palmeiras, e o Palmeiras ainda falou, ó, vamos fazer o seguinte, a gente traz o jogador de vocês pra cá e já faz um abatimento ali nos pagamentos que o Inter tem que fazer em relação ao Bruno Tabata. E aí o Inter, não, quero não. E foi a mesma coisa que aconteceu lá no Flamengo, né? O Flamengo também queria trazer o Vitão, mas o Inter também, ó, não. Além disso, teve outro episódio também envolvendo o Thiago Maia. O Thiago Maia, o Inter tá querendo uma transferência pro Santos, né, do Thiago Maia, só que o Flamengo não aceitou as garantias bancárias apresentadas pelo Santos. O Inter tá tentando passar a dívida pro Santos e já faturar uma graninha por trás. O Santos concordou, não, beleza. Mas aí, ó, vocês conversam com o Flamengo. O Santos foi lá, conversou com o Flamengo, a garantia bancária tá aqui, o Flamengo não aceitou. E aí o José Boto veio e falou que tinha uma ordem do presidente para não negociar de qualquer forma. O Barcelos, né, que é o presidente do Inter, ele falou o seguinte, ó, o Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias. E disse ao Santos, e pelo que eu estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter como credor do que com o Santos. É o que eu estou sentindo. Uma leve cutucada em cima aí da diretoria do Flamengo, por ter enrijecido essa questão aí da negociação. Créditos aqui do Paparazzo Rubro Negro, que é onde eu tô tirando essa notícia. Essa falta aí foi para cartão vermelho, na sua opinião? Essa falta aí, o Verratti reclamou, gente, muito. Ele baixou o meião, mostrou como estava o resultado Sim. na pele dele. O que você achou aí dessa falta? Olha, Fernando, eu vou ser muito honesto com você. Se ele dá o vermelho, não seria nenhum absurdo. Agora, para cravar que o Vasco foi prejudicado por conta desse lance, eu não consigo cravar. Até porque, minutos depois que o Verratti vai revidar esse lance aí, ele dá uma entrada no Varela que é tão passível de cartão vermelho quanto essa aí. Então, assim, no final das contas, os dois deveriam ter sido expulsos. Claro que talvez, se o Wesley tivesse sido expulso, o Verratti não ia revidar ninguém, porque ele ficou raivoso por conta do lance do Wesley. Mas pra ser muito honesto, Fernando, existem entradas que você fala assim, cara, inacreditável o cara não ter dado o cartão vermelho. Realmente prejudicou. Essa entrada aí, eu confesso que ficou no limite do cartão amarelo, porque ele vai disputar a bola, dá uma solada na ponta da chuteira do Verratti, realmente é uma entrada forte, repito, se fosse para dar o cartão vermelho, não veria nenhum absurdo. Mas também o cartão amarelo, para mim, fica interpretativo. E logo depois aconteceu o lance do Verratti lá no Varela, que ele poderia ter sido expulso também. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou ficar aqui, Fernanda, choramingando desse lance, para poder ficar como se fosse responsabilizando a derrota do Vasco por conta desse lance aí. Eu não consigo enxergar dessa maneira. O Vasco não perdeu o jogo por conta desse lance aí. O Vasco não perdeu o jogo porque ele não foi competente para aproveitar suas chances. E nas chances que o Flamengo teve, o Flamengo foi lá e foi efetivo. E o Verratti, ele reclamou demais. Demorou até ficou uns 3 minutos parado o jogo, porque Sim. ele reclama, não teve checagem de VAR pelo Bruno Arleu, enfim. Ele tomou a decisão, ele ficou seguro de que a decisão dele era aquela. Quando ele... E eu vi isso lá de cima. Quando ele baixa o meião, o Verratti, ele percebe alguma coisa Sim. ali na pele dele, deve ter ficado marcado, alguma coisa aconteceu. Dói, né? Machuca mesmo. Mas visivelmente devia ter algum resquício da entrada. E ele já quer levantar e quer mostrar, enfim, já quer levantar não, ele ficou no chão um tempo, mas ele já quer chamar o Bruno, ele quer mostrar que aconteceu alguma coisa por ali, é o quente de qualquer Vasco e Flamengo, como eu falei, foram muitos cartões amarelos aí nesse início de jogo. Qual foi o jogo que foi o Matheus Martins que tomou a cotovelada nessa temporada? Foi, contra o Flamengo, foi. Esse lance é indiscutível. Consegue compreender a diferença? Consigo. O Botafogo reclamar da cotovelada que o Matheus Martins tomou na cara é um lance que pra mim aquilo ali muda o jogo, porque é certo que é cartão vermelho. Esse aí, cara, vai ter árbitro que vai dar, porque a gente não tem critério, e vai ter árbitro que não vai dar. Mas sabe o que eu achei interessante? Antigamente, há uns 15 anos, a solada, o pé com a trava em qualquer lugar, ele era motivo de cartão vermelho imediato. Você lembra disso? Sim. Hoje já não é mais tanto assim. Hoje já é como a regra da bola na mão na bola. Antigamente era, teve a não intenção, não teve.
Demorou anos, depois mudou. Já mudou tanto que a gente fica até confuso. Mas é uma regra que já mudou a sua interpretação, a forma que você olha uma jogada. E essa questão da trava em alguma parte da pele do outro jogador, sim, do corpo, ela muda também. Eu acho que se fosse um lance desse há 20 anos, isso aí era um vermelho na hora, exato, porque era assim. Hoje a arbitragem mudou, as interpretações mudaram. A regra mudou para muitas coisas, né? Então, a forma que você... A regra, na verdade, ela fica ali encaixotada. Sim. Mas a forma com que você interpreta, a forma com que eles orientam você a observar uma jogada, ela mudou bastante. Então, mas agora, tem um ponto que a gente... Então é isso aí, galera. Link do canal Opina Porco e também SBT Rio na descrição como forma de créditos. Vamos aqui dar nossa opinião a respeito de todas as informações do Flamengo nesta segunda, dia 3 de março de 2025. Ontem, o nosso Mengão bateu o Vasco da Gama pelo placar de 1-0, né? E conquistou aí uma vitória importantíssima, fazendo com que o Vasco da Gama precise sair para a próxima partida, para que assim consiga vencer o nosso Mengão por 2 gols de diferença e avançar para a grande final. O nosso Mengão, como tem a vantagem por ser o campeão da Taça Guanabara, pode até perder a partida por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança para a grande final do torneio, que pode ser o Fluminense, né? O Fluminense que bateu Volta Redonda, goleou, né? E pode ser a 7ª final consecutiva entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Carioca 2025 está na fase final, na semifinal, e a esta altura da competição existem 2 grandes favoritos para a disputa, Flamengo e Fluminense. O clássico, aliás, tem sido comum quando se fala de jogo decisivo do torneio estadual. Isso porque nas últimas 6 temporadas houve Fla-Flu decisivo no Carioca, seja na final ou na semi. Em 2019, semifinal, Flamengo classificado. 2020 e 2021, Flamengo campeão. 2022 e 2023, Fluminense campeão. 2024, Flamengo classificado. Tanto o Flamengo contra o Fluminense venceram os jogos de ida e estão em situação confortável para confirmar a classificação à final do Campeonato Carioca. O Flamengo tem o Fla, que tem o Vasco como adversário nesta etapa, conquistou a vitória por 1-0 neste primeiro embate. Além disso, tem a vantagem do empate no placar agregado. Logo, o rubro-negro pode até perder o segundo duelo por 1 gol de diferença, que mesmo assim conquista a classificação. Enquanto isso, o time das Laranjeiras enfrenta o Volta Redonda e não tem a vantagem do empate agregado. Contudo, a primeira partida, o Fluminense venceu por 4-0 e com isso abriu um grande saldo de gols. E apesar de uma derrota por 4 gols de diferença, tira a equipe da decisão. Apesar do grande favoritismo, as 2 equipes preferem não pular etapas. No Flamengo, o foco total na preparação para o próximo jogo contra o Vasco da Gama. A partida de volta acontece às 17h45 do próximo sábado, no Maracanã, enquanto o Fluminense e Volta Redonda se encaram no domingo às 18 horas, horário de Brasília, em jogo marcado para o Raulinho de Oliveira, né? O Flamengo, com a vitória de ontem em cima do Vasco da Gama, encaminhou aí mais uma final do Campeonato Carioca. Agora pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança para a grande final. E o provável adversário do Flamengo deve ser o Fluminense, já que venceu Volta Redonda por 4-0 e encaminhou a classificação. Portanto, Flamengo, claro, se conseguir a classificação, e Fluminense repetem aí mais uma final do Campeonato Carioca. Na sua opinião, quem leva vantagem, Flamengo ou Fluminense? Participa aqui do nosso vídeo, deixando a sua opinião nos comentários.